Oi, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula de Node.js. Antes de começar a falar diretamente do Node.js, a gente vai rever como funciona o modelo cliente-servidor que funciona hoje nos servidores back-end, né, no formato de internet atual. Como as aplicações web funcionam hoje, tá? As aplicações web, elas têm dois lados, né? Tem um lado front-end e tem um lado back-end. Nós vamos estudar nessa disciplina aqui o lado back-end, ok? No lado back-end, a gente vai ter essa infraestrutura aqui necessária, tá? A gente precisa de servidores de internet e dos clientes, tá? Os clientes são os computadores aqui que executam os navegadores de internet. E esses navegadores de internet solicitam através do protocolo HTTP, né? Então, ao servidor aqui web, uma página que está hospedada nesse servidor, certo? O servidor, por sua vez, responde a esses clientes com uma cópia de um site, né? E nesse site a gente vai ter apenas as tecnologias front-end, né? O que vem do servidor para os clientes é o conteúdo em HTML, CSS e JavaScript, beleza? Então, para a gente ter páginas dinâmicas, né? Páginas completas, sistemas complexos, por exemplo, com acesso a banco de dados, com persistência, né, de informações, ou páginas personalizadas para cada usuário, né, com login e senha, o front-end não basta, né? A gente vai precisar do back-end, né, de um programa que faça tudo isso, né, que faça a conexão ao banco de dados. Então a gente vai precisar de um lado aqui back-end, né, de um programa completo executando aqui do lado do servidor e entregando aqui para os clientes apenas o que os clientes são capazes de executar. No caso, os navegadores de internet, eles executam apenas o lado front-end, beleza? Então o back-end ele trabalha fazendo aí uma ponte entre os dados, né? O que está guardado no servidor, né, no banco de dados, ele vai trabalhar esse conteúdo, formatar de maneira que os clientes aqui, né, o front-end, consiga exibir isso para o usuário. Então esse é o trabalho do back-end, beleza? Então, toda a regra de negócios, né, digamos, os algoritmos que fazem um negócio funcionar, que fazem um sistema funcionar, eles estarão aqui do lado do servidor, tá? No lado do cliente, a gente vai ter apenas, vamos simplificar, né, a gente vai ter apenas visões momentâneas de um determinado momento, né, onde o servidor preparou uma página específica para cada usuário baseado no que ele tinha no banco de dados naquele momento, né, ou algo assim. A comunicação aqui entre o front-end e o back-end, ele se dá através de um protocolo, né, o HTTP, tá? E esse HTTP é um protocolo de transferência de hipertexto, tá? E os hipertextos a gente conhece hoje como os HTML, as páginas web que contêm links para outras páginas e tal. Então, como a gente pode ver aqui nessa figura, né, do lado do cliente, lá no front-end, os navegadores de internet eles vão lidar apenas com essas três tecnologias aqui, né? HTML, JavaScript e CSS. HTML que vai conter ali o conteúdo, né, o que vai ser exibido. O CSS que vai dar um formato para esse conteúdo sendo exibido. E o JavaScript que vai dar um comportamento para esse conteúdo que vai ser exibido, beleza? E do lado do servidor a gente tem uma aplicação web que vai gerar conteúdos para os clientes, né? Geralmente conteúdos personalizados. Por exemplo, aqui, uma pesquisa no Google vai gerar um resultado personalizado para um usuário, certo? Quando a gente faz uma pesquisa no Google e envia, né, a solicitação, os servidores do Google vão devolver para a gente o resultado da busca aqui, ó, em forma de lista, né? Vários links aqui. Então, esse resultado ele é exibido nesse formato, tá? Ó, HTML, CSS, JavaScript quando tem, tá? Então a gente vai ter aqui um resultado personalizado por usuário, né? E isso é de fato personalizado, principalmente com relação aqui aos primeiros links que geralmente são anúncios, tá? Então ele vai direcionar anúncios para cada usuário, né? Baseado aí no histórico de utilização do usuário, tá? Muitas vezes, propagandas principalmente. E lá do lado do back-end, a gente vai ter essas tecnologias aqui. Tá? Hoje em dia a gente tem diversas linguagens de programação que funcionam lá no lado do back-end. Por exemplo, a gente vai ter o JavaScript, Python, Java, C#, PHP, C++, Ruby, ASP, Perl, entre outras linguagens de programações que existem lá no lado do back-end, né?
Então a gente pode construir um sistema inteiro utilizando uma dessas tecnologias aqui, uma dessas linguagens de programação, e elas vão executar em um servidor web, né? O servidor, por exemplo, o mais utilizado, assim, o mais popular é o servidor Apache, né? Que roda tanto em Windows quanto em Linux, né? E o servidor Apache ele executa, por exemplo, códigos em PHP, ok? E o PHP é quem vai gerar ali o conteúdo das páginas em HTML para o lado do cliente, né? O cliente não abre uma página PHP, ele abre HTML. E o JavaScript, né, apesar de ser uma linguagem que foi criada para o lado do front-end, hoje em dia ela também é utilizada como lá do lado do servidor. E é o que a gente vai utilizar nessa disciplina aqui. Nós também vamos utilizar frameworks, tá? Para desenvolver com agilidade, com mais rapidez, beleza? Então, um framework ele provê para a gente uma estrutura de software que vai ser o básico, né? Uma estrutura genérica que vai servir para a gente personalizar nosso conteúdo, né? Nossos sistemas, beleza? Eu coloquei essa imagem aqui de um prédio em construção porque a gente tem aqui um equivalente ao framework, né? No caso, essa imagem aqui do prédio, a gente tem todas essas estruturas de concreto, né? Várias vigas e colunas de concreto. E depois esse prédio ele vai sendo preenchido, né? As paredes vão sendo preenchidas aqui, as divisões vão sendo preenchidas com tijolos, né? E com lajes e tal. Então, essa estrutura toda aqui a gente pode dizer que é o equivalente ao framework, né? Ele vai dar toda a estrutura, todo o suporte para a gente construir de maneira personalizada as nossas paredes e pisos, beleza? Então, um sistema utilizando o framework é uma coisa análoga a isso. A gente tem toda a estrutura que o framework provê para a gente, que vai incluir, digamos, além da sustentação, água e energia, né, esgoto, e então a gente vai apenas preencher e personalizar esses locais aqui, digamos, os cômodos, né? Então, em um framework é uma coisa análoga, né? A gente vai ter uma estrutura com um banco de dados, com acesso a diversas bibliotecas que vão permitir a gente construir um sistema web totalmente personalizado, né? Então, tudo que é genérico em um sistema web, o framework vai prover, né? Vai servir, vai nos fornecer, tá? E a utilização de frameworks é para aliviar a sobrecarga das atividades de desenvolvimento, né? Fazer um sistema web, né, com front-end e back-end completo, fazendo tudo isso usando as linguagens de programação sem reutilizar nenhum tipo de código de terceiros, é uma carga altíssima, né? Então é muitas vezes muito trabalhoso, né? E esse trabalho custa tempo e muitas vezes é um fator importantíssimo, né? Quando você tem uma ideia de uma ferramenta web, você quer o mais rápido possível colocar ela para funcionar, né? Então, os frameworks vão servir para acelerar esse tipo de atividade. E, além de tudo, eles fornecem diversas bibliotecas que vão permitir acesso a banco de dados, a modelagem de gerenciamento de sessão, né? Por exemplo, login e senha. Eles já dão muitas coisas prontas para a gente utilizar, tá? Então, a gente vai reutilizar muitos códigos, né, dessas bibliotecas. Isso acelera bastante o processo de desenvolvimento, né? Existem diversos frameworks web, né? Entre eles aqui a gente tem Ruby on Rails, ASP.NET, Laravel, Vue, Django, Express, Spring, Play, Angular, CodeIgniter, enfim, existem muitos e muitos frameworks que estão aí disponíveis para a gente utilizá-los, tá? E nós vamos utilizar o Express, que é um framework que funciona com o Node.js. Então a gente vai utilizar desse framework aqui. Só que inicialmente a gente vai usar aqui apenas o Node.js para entender como ele funciona, depois a gente passa a utilizar o framework. O front-end a gente sabe que utiliza HTML, CSS e JavaScript, né? Lá no lado do navegador de internet a gente utiliza apenas essas três linguagens aí, tá? E o que é que o navegador faz com isso? O navegador ele interpreta os códigos em JavaScript, né? Ele renderiza, ou seja, ele cria uma imagem ou o conteúdo, né, que vai ser exibido para o usuário baseado aqui no HTML e no CSS. Então, essas três tecnologias aqui são que vai compor a tela que o usuário vai ver.
Só que tudo isso aqui, quem monta é o navegador, né? Porque ele recebe um código em HTML, um código em CSS e um código, né, um script em JavaScript. E ele monta tudo isso para que o usuário possa utilizar o site, né, o website. Tá? Então, para isso, o navegador de internet ele tem os seus interpretadores. Né? E no caso, para interpretar JavaScript, né, a gente vai ter um motor de interpretação JavaScript dentro do navegador. Uma parte dos navegadores de internet é o interpretador de JavaScript. Tá? E o mais famoso, o mais utilizado hoje em dia é o V8, né, que é o motor de interpretação JavaScript que vem no Chrome, no Edge, no Opera, entre outros navegadores. Tá? No caso do Firefox, ele utiliza o SpiderMonkey, e no Safari, né, da Apple, ele utiliza o JavaScript Core, próprio da Apple. Tá? Então esse V8 aqui eu coloquei ele em destaque porque ele é o motor de interpretação JavaScript que é utilizado dentro do Node.js. O motor de interpretação JavaScript V8, né, ele foi desenvolvido dentro do Chromium Project. Ele é utilizado e mantido também pela equipe do Google, né, do Google Chrome. Tá? E ele é um interpretador, né, que faz com que o navegador consiga interpretar códigos JavaScript, beleza? E esse rapazinho aqui, o Ryan Dahl, em busca de uma linguagem de programação que fosse não bloqueante, ele quis testar o JavaScript do lado do servidor, né? Então, como é que ele fez isso? O V8, né, ele é de código aberto, né? Então, é um projeto open source. Então, o Ryan, ele fez uma cópia lá do V8 e fez uma adaptação. Ele criou um sistema que fosse capaz de interpretar o JavaScript, mas não dentro de um navegador, fora de um navegador. E ele conseguiu, né, fazer o que ele queria, né, utilizando essa característica do JavaScript, que é não bloqueante. Ele conseguiu que um servidor web conseguisse executar mais de uma requisição por thread. Como assim? Uma thread, uma linha, né, ou seja, digamos aí, como se fosse uma tarefa dentro do processador, tá? E dentro de uma única thread, ele conseguiu executar muitas requisições. Por quê? O servidor não ficaria esperando finalizar cada uma das requisições para iniciar uma nova, né, o processamento de uma nova requisição. Então, assim, cada thread podia fazer muitas tarefas, né, atender muitas requisições, tá? E a gente sabe que um processador, né, um computador, um servidor, ele é capaz de executar muitas threads. Então, com muitas threads, executando muitas requisições, o que acontece é um ganho de performance muito bom, muito grande, tá? Então, as linguagens de programações tradicionais, né, do back-end, como PHP, Java, entre outras, elas são multithread e bloqueantes. O que é que isso quer dizer? Que ele vai ter, sim, muitas threads em execução, né? E cada uma dessas threads vai bloquear o processador, né, o servidor, enquanto executa uma requisição, tá? Então, essas linguagens tradicionais, elas executam uma thread para cada requisição, tá? E cada uma dessas threads, ela fica lá travada enquanto o servidor processa essa requisição. E o que é que vai acontecer? Que o computador, né, o processador, vai executar muitas threads para atender uma requisição por thread. E o que acontece? Novas requisições vão ter que aguardar as threads anteriores finalizarem para iniciar a sua thread, né? Para que a sua requisição seja atendida. O que é diferente aqui do não bloqueante, né? Porque cada uma das requisições vai sendo enfileirada automaticamente numa mesma thread, tá? E claro, né, um processador ele pode executar muitas threads, então isso aumenta muito o número de requisições, tá? Então essa é a sacada de utilizar o JavaScript do lado do servidor, né? O aumento de requisições, né? A quantidade de requisições que um servidor pode atender. E o Node.js, ele é uma plataforma de execução de JavaScript no back-end, né? Ele não é um framework, tá? Então a gente vai estudar os core concepts, né? Os conceitos principais do Node.js, entender como ele funciona. A gente vai explorar as APIs nativas, né? Ou seja, as bibliotecas que existem nativamente no Node.js, que dá para fazer muita coisa. E claro, né, a gente também vai estudar as APIs de terceiros, né? As bibliotecas que a gente pode acrescentar nos nossos projetos para
digamos, simplificar, né, reutilizar códigos, tá? E aqui é que tem um grande potencial, porque a gente vai utilizar muito código pronto para fazer diversas coisas, diversas tarefas lá no nosso sistema web, tá? Por hoje é isso, até a próxima.